Olá, eu sou Eldio Lobo Ribeiro, médico psiquiatra forense e estou aqui demonstrando de como são gravadas as respostas para o aplicativo Um Doutor. O aplicativo Um Doutor escreve o numeral 1 mais a palavra doutor. Ele está nas plataformas tanto iOS como também Android. E ele é um recurso para facilitar a comunicação entre pessoas que possuem dúvidas e querem uma resposta muito além da internet, dada por um especialista naquela temática de maneira privativa e responsável. Então, a pergunta que chegou para o aplicativo Um Doutor é: tem possibilidade de tratar com medicamentos o transtorno de personalidade borderline? Eu já vou explicar. O transtorno de personalidade borderline é uma condição clínica da psiquiatria em que os pacientes que têm os sintomas clínicos, assim como seus familiares, sofrem muito. Porque algumas das características dessa condição clínica são dificuldades nos relacionamentos, porque ora há uma vivência intensiva dos relacionamentos afetivos positiva e que por estímulos sutis esta vivência e convivência fica gravemente alterada, assim como também outros comportamentos impulsivos, como se ferir, tentar suicídio, fazer uso de grandes quantidades de substâncias psicoativas, enfim. O transtorno de personalidade borderline, ele tem várias características clínicas graves e que, geralmente, na maioria das vezes, são tratados com psicoterapia, das várias modalidades. Eu, especialmente, indico mais, até por ser a minha formação, a terapia cognitiva comportamental. Sobre a pergunta do uso de medicamentos nessa condição clínica, eles são indicados especialmente quando a pessoa, além de apresentar o transtorno de personalidade borderline, apresenta também comorbidades. O que são comorbidades? A coexistência de outros adoecimentos emocionais, de outras doenças psíquicas, de outros transtornos mentais. Por exemplo, alguns exemplos. Pode coexistir transtorno de personalidade borderline com dependência de álcool. Nesse caso, fica muito bem indicado o uso da naltrexona, que trata o alcoolismo pela parte medicamentosa, sem descartar a necessidade de manter psicoterapia. Nós temos, por exemplo, transtorno de personalidade borderline junto com transtorno depressivo. São duas condições clínicas da psiquiatria. Nesse caso, continua muito bem indicado os antidepressivos para tratar a depressão, até porque tratando a depressão, automaticamente os sintomas do transtorno de personalidade borderline vão melhorando, amenizando e causando menos sofrimento na pessoa. Temos também comorbidade entre transtorno de personalidade borderline com transtorno afetivo bipolar. Fica muito pertinente o uso de medicamentos, como carbonato de lítio, anticonvulsivantes como oxcarbazepina, antipsicóticos como olanzapina, porque estabilizando o humor tende também a estabilizar a impulsividade e outros sintomas do transtorno de personalidade borderline. Portanto, para a pergunta, é possível tratar transtorno de personalidade borderline com medicamentos? 3 modos de responder essa pergunta. Se o indivíduo apresenta única e exclusivamente este diagnóstico, nós podemos usar alguns medicamentos que tratem sintomas específicos. Por exemplo, se tem uma impulsividade muito grande, ou seja, comportamentos de difícil controle de se ferir, podemos prescrever anticonvulsivantes, como oxcarbazepina, por exemplo. Se o indivíduo tem insônia muito grave, podemos prescrever, por exemplo, à noite, doses baixas do antipsicótico olanzapina. Agora, se existe a coexistência do transtorno de personalidade borderline com outra condição clínica, devemos impreterivelmente tratar da melhor maneira possível medicamento, psicoterapia e outros recursos terapêuticos esta comorbidade. Enfim,
Agora, tem remédio específico, exclusivo para o tratamento de transtorno de personalidade borderline? Isso ainda não existe. Eu fico muito à vontade para responder essa pergunta e que pode ser e será muito mais ampliada no aplicativo Um Doutor por alguns artigos que eu selecionei para essa resposta, até porque eu participei escrevendo um capítulo deste livro, referência no Brasil, Transtornos da Personalidade, dos editores, professores, doutores Mário Louzan e Taki Cordaz. Então aqui eu participei do capítulo, junto com outros notórios autores, sobre transtorno de personalidade borderline. Então esse é o objetivo do aplicativo Um Doutor, facilitar a comunicação entre pessoas com dúvidas técnicas e experts que possam respondê-la da melhor maneira possível, com responsabilidade, segurança e exclusividade. Bem-vindos ao aplicativo Um Doutor. Baixe, use e indique. Muito obrigado.